Salve galera! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, esperamos mesmo desse lado. Cá estamos nós para mais react e hoje iremos reagir a um vídeo que mostra 10 vantagens de ser brasileiro. Então, para você que é novo no canal, meu nome é Américo E meu é Cátia. e nós somos o Casal Escremia. Não esqueça de inscrever-se, colocar o like e compartilhar para que a família continue crescendo. Então, vamos ao vídeo. Oi, gente! Primeiro eu queria explicar para vocês de onde surgiu essa ideia, né, de fazer esse vídeo. Alguns de vocês já sabem e talvez outros não saibam que eu já moro fora do Brasil há uns 8 anos e esses assuntos culturais e existenciais sempre me vêm à cabeça e eu sempre me faço essa pergunta, né? Se eu pudesse escolher em qual país nascer, onde eu escolheria, né? Que país eu escolheria? E a maioria das vezes que eu penso sobre esse assunto, eu escolho o Brasil. Talvez uma vez ou outra eu já tenha pensado que eu queria ter nascido na Espanha, porque eu amo a Espanha. Mas eu acho que a maioria das vezes eu penso que eu teria escolhido o Brasil. Eu acho que eu nasci no lugar certo. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o porquê de eu escolher o Brasil e um pouquinho, então, das vantagens de ser brasileira. 10 vantagens de ser brasileiro. A primeira que é a língua. Bom, a primeira vantagem de ser brasileiro é a nossa língua, né? Poder falar o português. A gente é uma ilha, né, na América Latina, na América do Sul. Quase todo mundo, né, ao redor nosso fala espanhol e a gente fala português. E o português é uma língua linda, gente. E eu só comecei a me dar conta de como o português é lindo quando um professor meu de francês, e olha que ele era professor de francês, o francês sempre é considerado a língua mais linda, a mais romântica, e ele me falou, eu não entendo como que as pessoas acham que o francês é a língua mais linda, porque na minha opinião o português é a língua mais linda. E depois que ele me falou isso, eu comecei a prestar mais atenção na nossa língua e reparar o tanto que a nossa língua é linda, o tanto que soa bem, né? Eu queria ter um ouvido de um estrangeiro para escutar a nossa língua com o ouvido de uma pessoa que não fala, mas é muito difícil fazer isso. Muita gente fala que quando a gente está falando, parece que a gente está cantando, né? Pela sonoridade da língua que a gente, né, fala assim, meio cantando. Então, é uma língua muito linda e eu acho que a gente tem que ter orgulho da nossa língua. Bom, que o português é bonito, agora não diria que é a mais linda. Talvez porque falamos, né? E também porque essa diferença entre o português que nós falamos, que é o português de Portugal, e o português do Brasil, né? Há essa diferença, mas que é bonita, é interessante. Bonita é também, e eu acho que os sotaques, como é que as palavras quando tiramos também soam de uma forma bonita, por exemplo, bom dia, como está? Agora já imaginou em outras línguas? Good morning, hein? Como a Savá ainda está falando? E eu acho que também o soar também é muito bonito, contribui muito para ser uma língua muito bonita. E a segunda característica é a música. A segunda vantagem de ser brasileira é poder estar em contato com essa música maravilhosa nossa e entender as letras, né? Eu acho a bossa nova, principalmente, um tipo de música, assim, maravilhoso. Se vocês prestarem atenção, em muitos filmes, né, eles usam a bossa nova em ambientes, assim, de coquetéis, festas elegantes, ambientes finos, porque a bossa nova é considerada uma música elegante, uma música bem elaborada. Então, assim, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem muita sorte de ter acesso a músicas tão boas e tanta diversidade, né? No Brasil a gente tem forró, a gente tem sertanejo, a gente tem rock, MPB, bossa nova, samba, é muita diversidade musical e as músicas são muito lindas. Então, essa é outra vantagem de ser brasileiro. Vistos. Uma outra vantagem de ser brasileiro é não precisar de visto para vários países. Às vezes a gente pensa imediatamente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um dos países mais visitados pelos brasileiros e é um dos países que ainda exige visto, né, para os brasileiros, mas se a gente for parar para pensar mais amplamente, existem um pouco mais de 200 países no mundo e desses 200 países a gente pode entrar em mais ou menos 143 países por aí sem visto. A gente tem entrada livre, entre aspas, para muitos países.
Isso não é que todo mundo tem esse privilégio, sabe? Tem muitos países, principalmente países muçulmanos ou países, né, que tenham algum problema mais político e econômico, principalmente com os Estados Unidos. As pessoas desses países precisam de visto para ir a vários países. Então, fica muito difícil para essas pessoas, sabe? Pela burocracia e pela dificuldade mesmo de obtenção de visto. Então, é muito bom ser brasileiro nesse aspecto, porque a gente pode viajar para vários lugares sem ter que enfrentar essa burocracia toda de visto. Bom, isso é muito importante nessa questão de visto, e acredito que aqui, né, em Moçambique, acho que em todos os países de língua portuguesa, se não me engano, é que houve agora esse assunto de não precisar de visto para poder viajar, né? Sim. E é uma das vantagens que os brasileiros têm, que eles não precisam de vistos para poder entrar em vários países. É mais de 100 países, exatamente. Né? O que é também muito difícil, porque só para você encontrar o visto para poder se deslocar até um outro país, é um tempão, né, que você leva ali. Mas é uma boa coisa. E também em termos das músicas. Das músicas. O Brasil é mesmo incrível em termos das músicas. A combinação da voz, dos ritmos, soa uma coisa muito... Exatamente. Mas tendo vários tipos de música que são mesmo boas. Ok, ela especificou exatamente a bossa nova. Nunca escutei esse ritmo, não sei, né? Mas a música brasileira também é muito boa. O samba ali, aquele ritmo ali mesmo. É para mexer, só de ouvir o ritmo dá para mexer, então também é uma vantagem. Sim, e poderiam dizer também nos comentários que tipo de música é bossa nova. Bossa nova, exatamente. Ela mencionou ali, tipo, convívios, festas, será que é aquele fundo de... E me veio uma música clássica, né? Porque, sim. Por aí. Imagem no exterior. Outra vantagem é que o Brasil, eu acho que é um dos países especialistas em exportar simpatia e alegria, né? A nossa imagem fora do Brasil é muito boa, né? Quando você está no exterior e você fala que você é brasileira, as pessoas imediatamente sorriem e já te falam, eu quero muito ir para o Brasil, meu sonho é conhecer o Brasil, eu amo os brasileiros e Nisso ela não mentiu, porque mesmo aqui recebemos tanta influência dos brasileiros que até começamos a ter essa gana de querer ir para o Brasil, conhecer, saber de perto, porque muitas das vezes recebemos uma informação, né, que não é totalmente fiável. Você pensa, tem uma imagem assim de um país e quando está lá na verdade não é. Então nós aqui temos novelas, músicas, somos influenciados por várias coisas do Brasil que sim. Nos dá essa vontade, né, de poder ir para lá. Fora isso, também a alegria deles é muito contagiante, contagiante. E eles são pessoas que você pode se socializar com eles facilmente. Eles não têm tabus daqui para aqui. Então é uma das vantagens. É uma sorte mesmo, né, ser brasileiro. Na próxima encarnação, Deus tem que colocar no Brasil. Começa a falar sobre futebol, sobre tudo que eles conhecem sobre o Brasil. Então, eu acho que nesse aspecto é muito bom ser brasileiro, porque abre conexões com as pessoas, porque as pessoas geralmente têm uma imagem muito boa do Brasil. E isso não acontece, claro, com outras pessoas. Os americanos, por exemplo, tem muita gente que tem, né, um pé atrás com os americanos. Então, para eles, em certos países, eles vão, né, não ter uma reação tão boa das pessoas. Ou outros países que entram muito em conflito, né, em guerras. Mas como a gente tem essa imagem de ser pessoas muito simpáticas e pacíficas, pra gente é muito mais fácil falar que a gente é brasileiro e ser bem recebido ao redor do mundo. O clima! Outra vantagem é o clima, né, gente? A maioria das pessoas, se você for olhar globalmente, passam por climas muito frios, muito calor. É muita variação climática, né, em muitos países. E no Brasil, tudo bem que no sul faz bastante frio e no norte faz bastante calor. E até tem sítio que neva. Em geral, né, na maioria do Brasil, eu acho que o nosso clima é muito bom. A gente tem um clima, né, relativamente de calor o ano inteiro. Então é como se a gente tivesse o verão o ano inteiro, né? E vocês não sabem como que as pessoas que sofrem com nevascas, né, e climas muito, muito extremos,
como que elas ficam felizes quando chega a primavera e quando chega o verão, que fica, né, mais calor e mais agradável. Então a gente tem esse privilégio de ter um clima muito bom no Brasil e poder praticamente estar no verão o ano inteiro. A gente muitas vezes não dá tanto valor quando a gente está no Brasil, mas quando a gente vai para outros países que têm climas muito variados, a gente começa a dar valor para esse clima tão agradável que a gente tem no Brasil. Espontaneidade. Uau, brasileiros são espontâneos. Uma outra vantagem é a espontaneidade dos brasileiros. Os brasileiros são muito espontâneos, né? São muito out there, são pessoas que dão muito de si. Você pode ligar para um amigo nesse momento e falar: vamos tomar uma cerveja aqui no bar aqui do lado, e a pessoa vai falar: vamos. Tipo, é bem informal, bem espontâneo. E em outros países, inclusive nos Estados Unidos, tudo tem que ser muito planejadinho, sabe? Se você quer sair com uma pessoa, se você quer marcar alguma coisa, você tem que marcar com uma semana de antecedência ou um mês. É muito planejado e parece que tá todo mundo ocupado o tempo inteiro, então não tem muito essa espontaneidade, que eu acho que é uma coisa positiva que os brasileiros têm. Concordo, sim. Temos um exemplo daqui de Moçambique. Por exemplo, para sair com um amigo eu preciso antecipar mesmo. Olha, é segunda-feira, mas sexta-feira vamos criar um plano, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, um sumo, que é preciso criar um plano, antecipar com muita antecedência. Concordo nessa parte. Tem aqueles que aceitam, né? Daqueles, chamamos de desocupados, que aceitam. Você pode chamar para vamos sair, vamos beber, e eles estão lá. Numa uela, né? A qualquer hora ele está disponível para estar. Exatamente, mas outros não. Outros já têm nem questão de não tenho dinheiro, não tenho tempo, mas uma questão de organizar-se assim. No PD é por isso que dizem que deve antecipar, dizer como é que vai ser. Ou na sexta-feira dizem para amanhã qual é a ideia, não sei o quê. Vão combinando, só para uma espécie de organização, saber como é que vai ser o dia ou sei lá o quê, mas não são todos que são assim, né? Ok. E o clima também é muito chamativo, o clima brasileiro. Todos os vídeos que a gente reagiu, dá para ver que o clima é verão, está todo mundo aí na praia, o sol aí, a tomar um banho de sol. É chamativo, sim. Jogo de cintura. Outra vantagem que tem a ver com a espontaneidade, mas é um pouco diferente, é a flexibilidade. O povo brasileiro é um povo de flexibilidade, né? Tipo, faz uma coisa, se não dá certo, parte para outra e vai tentando, né? E tem essa maleabilidade de se adaptar a situações. Um exemplo é uma vez que eu saí com um grupo enorme de brasileiros aqui nos Estados Unidos e com meu marido, né, que é argentino. E a gente ia num bar, aí não tava bom, ia para outro, não tava bom, ia para outro, e ia migrando até se encontrar o que você gosta, né? E meu marido falou: gente, por que vocês estão fazendo isso? Tipo, pra ele não era normal essa coisa da gente ir e ficar migrando de bar em bar. E eu acho que isso demonstra um pouco da nossa flexibilidade, né? Não tá bom, muda, entendeu? Ele não, ele queria ficar no lugar, não interessa se não tava bom, pelo menos estava num só lugar. Então, assim, essa flexibilidade do brasileiro eu acho, é uma vantagem. A família. Uma outra vantagem de ser brasileiro é a questão da família. Primeiro que quando você fala de família, tem certos países que quando você fala família, eles estão se referindo a pai, mãe e irmão, né? Só a família bem, né, direta mesmo. E no Brasil, quando a gente fala em família, a gente está falando de pai, mãe, irmão, primo, tio, primo de terceiro grau, sogro, sogra, todo mundo é família, né? A parte importante disso é que eu acho que no Brasil a gente tem um apoio familiar mais forte, sabe? A família se ajuda mais, são mais unidos, não só no Brasil, né, como na maioria dos países latinos, e Itália, Espanha e Portugal também, tem essa questão de poder contar com a família e ter um apoio maior. E não é assim em todos os países. Em vários países é cada um por si, a gente é família, mas cada um por si, você se vira. E no Brasil eu acho que a gente tem mais esse apoio familiar, a estrutura familiar é mais robusta, é mais presente, então eu acho que isso também é uma vantagem dos brasileiros. Bom, sim, né? Não é o Brasil o único sítio onde há essa união. Mesmo no nosso país há muito essa união, e apesar das dificuldades que nós vamos passando, aí a família está aí toda junta, toda unida, nos né? momentos bons, venha o que vier, sim. Está aí para poder ajudar em todo momento, né? Então não é só no Brasil. Porém,
No Brasil também aprecio o Brasil por conta disso, porque todos estão lá apoiando, não são de família assim, mas... Nem que não seja do primeiro grau, né? Eles estão sempre... Mesmo até o desconhecido. Eles acolhem. Acolhem. Comida, o melhor, né? A outra questão, né, que eu devia ter falado essa questão em primeiro lugar, porque é a mais importante. Isso. É a comida, gente. A nossa comida, além de deliciosa, não é uma comida tão elaborada, né? Com muito molho, muito não sei o que, mas é uma comida deliciosa e, além disso, é saudável, né? Faz muito tempo eu li um artigo falando como que a dieta dos brasileiros é saudável, né? Eu vou até tentar encontrar esse artigo e colocar o link aqui embaixo para vocês conferirem. É um artigo em inglês falando como que a dieta brasileira é saudável. Eu concordo totalmente, sabe? Porque a composição, né, da dieta brasileira, arroz, feijão, carne, uma salada, é muito saudável, tem os componentes básicos que a gente precisa, né? E a questão de ter salada, sabe? E muitos pratos, principalmente prato feito, essas coisas, sempre tem uma saladinha, é muito importante. Não é em todos os países que tem isso, gente. Tem países, a Argentina, que não colocam salada em nada, sabe? Não tem. Os pratos nunca tem salada. Não tem salada. Se você quiser uma salada, você tem que pedir uma salada separada. E é um prato como se fosse um prato principal, né? Uma saladona. Então, não tem aquela coisa de ter a saladinha em todos os pratos, o que eu acho que é uma grande vantagem. Felicidade apesar das adversidades. A última questão é a questão da felicidade apesar das adversidades. Quase rimou. Mas eu acho que o povo brasileiro tem essa capacidade, né, de manter-se feliz apesar das coisas ruins, né, das coisas péssimas que acontecem ao redor nosso, né? E uma coisa é que um professor meu de inglês aqui dos Estados Unidos, ele foi para o Brasil e ele me contou que uma das coisas que ele mais surpreendeu no Brasil foi isso, dele ver pessoas muito simples, pessoas que talvez não tenham uma condição financeira ou que tenham, né, que aparentemente não pudessem ser felizes, mas que essas pessoas sempre sorrindo, que ele caminhando pela rua, ele sempre via as pessoas sorrindo, parecendo que estavam muito alegres e felizes. E eu também acho que essa é uma capacidade do brasileiro que é muito vantajosa, é de manter um pouco de felicidade e alegria. Isso eu posso concordar, porque de alguns vídeos que eu já vi de pessoas que estão no Brasil e estão passando por muitas dificuldades, não deixavam de sorrir por conta disso. Sim, sempre estavam lá bem fortes, firmes. Os outros também tentando ajudar, né? Ajudando uns aos outros. Então, essa união e essa motivação, essa felicidade, apesar de tudo que acontece, é o que é de melhor, é o que é mais tocante mesmo. Até encontras um menino de rua, encontras ele alegre, às vezes, muitas vezes, cantando, louvando, você tem que ficar admirado, uau, esse menino que está louvando, como? Mas isso só encontra-se em Brasil. É diferente de outros países, por exemplo. Aqui se encontras uma pessoa, um menino de rua, nunca vais lhe encontrar com um sorriso. Sempre com cara fechada, trancada, fome, sei lá o quê. São raras as pessoas que estão aí nas ruas, dificuldades, e que têm essa reação, né, de felicidade, emoção. Mas podemos sim encontrar algumas, por mais poucas que sejam. Existem sim. E então as comidas, então, também, uau, há muitas. Brasileiros gostam de saladas. E como? Eu acho que numa refeição que eles não têm lá uma salada lá para acompanhar as refeições. O feijão, acho que já vem com... Preparam salada ali, ovo de lado, lá. Em outros países é diferente, sim. Apesar dos problemas, né? Não serem tão pessimistas, apesar de que eu acho que hoje tem um pouco mais de pessimismo no Brasil nesse momento, mas eu acho que a gente tem essa capacidade de estar sempre um pouco, pelo menos um pouquinho alegre, mesmo com tantos problemas. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida. E se vocês tiverem alguma outra sugestão de vantagens de ser brasileiros, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ler outros comentários de brasileiros falando quais são as vantagens de ser brasileiros. E eu vejo vocês na semana que vem. Beijos! Essas foram as 10 vantagens de ser brasileiro. Então, acho que podemos ver todos, foi uma maravilha. E então, como ela disse, se
tiverem outras vantagens, podem colocar também nesse vídeo para podermos ver quais são as outras vantagens que podemos considerar quando falamos de brasileiros, né? Em termos de ser brasileiros. Ok. Então este foi mais um vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Até o próximo.